Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 30ª aula vamos fazer uma massagem de relaxamento aos membros inferiores anteriores, ou seja, da parte da frente, com apenas as técnicas de deslizamento superficial e profundo. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Como já vimos, os membros inferiores anteriores serão então o pé, a perna e a coxa, e a parte anterior será então a parte da frente destes membros. Obviamente, no pé vamos trabalhar não só o dorso do pé, como também vamos trabalhar a ponta do pé. Na aula de hoje vamos então aplicar apenas a técnica de deslizamento superficial e profundo, não vamos aplicar as outras técnicas de massagem, gosto sempre de relembrar que são então a técnica de amassamento, a técnica de torção e também de rolamento da pele, mas aplicando apenas a técnica de deslizamento superficial e profundo, vai ajudar mais o cliente a relaxar não só a nível emocional, como também psicológico. E obviamente também vamos ter aqui alguns efeitos fisiológicos e mecânicos na massagem. Já temos aqui um vídeo no canal de massagem de relaxamento com apenas as técnicas de deslizamento superficial e profundo para as costas, vou deixar aqui em cima e também está lá em baixo na descrição. E antes de vermos então a massagem, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, deixar-se o teu gosto e caso tenhas alguma dúvida já sabes, podes sempre deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos então iniciar a nossa massagem de relaxamento à perna anterior e vamos começar com a técnica de deslizamento superficial. E quero aqui relembrar que a técnica de deslizamento superficial é então a primeira técnica que nós vamos executar a massagem. É o primeiro contacto com o cliente, é uma técnica de diagnóstico, é a técnica que nós vamos espalhar o óleo na pele do cliente, também é a técnica que nós podemos intercalar entre outras técnicas de massagem e ainda é aquela técnica com que nós terminamos a massagem. Primeiro vamos aplicar então um pump de óleo de amêndoas doces e vou então derramar o óleo para a minha mão e vou espalhar pela perna. Lembrem-se que, ao fazermos o deslizamento superficial, estamos a ter o primeiro contacto com o nosso cliente. Depois de termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, vamos agora aplicar a técnica de deslizamento profundo e vamos aplicar algumas manobras. Mas antes, quero aqui relembrar as pressões. Desde o tornozelo até ao joelho, vamos aplicar a pressão 3, uma pressão moderada, enquanto do joelho até ao tornozelo vamos aplicar uma pressão 1, uma pressão muito leve. Vou começar com a manobra longitudinal digital-palmar bilateral, ou seja, vou trabalhar no sentido longitudinal, desde o tornozelo até ao joelho, digital-palmar, que é a área de contacto, ou seja, a região digital e palmar das minhas mãos, e bilateral, vou trabalhar de ambos os lados da perna. Vou então fazer o deslizamento, vou deslizar com a região digital-palmar, com a área de contacto, a região dos dedos e a palma da mão, com pressão 3 até ao joelho, e do joelho até ao tornozelo, vem com a pressão 1. Pressão 3 até ao joelho e pressão 1 até ao tornozelo. E novamente, pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. Agora vamos repetir o mesmo movimento, mas em vez de utilizarmos a região digital e a região palmar, vamos apenas ter como área de contacto a região digital através da manobra longitudinal digital bilateral. Agora com a palma da mão afastada, ou seja, não vai tocar na perna do cliente, apenas a região digital, vamos deslizar com a pressão 3 até ao joelho e vamos voltar com a pressão 1. Pressão 3, chegamos ao joelho e vamos voltar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vou realizar a manobra longitudinal, tenar ipsilateral. Ou seja, vou fazer o deslizamento novamente desde o tornozelo até ao joelho. Vou então com a área de contacto da região tenar e vai ser ipsilateral porque vou trabalhar do lado onde eu estou posicionado na marquesa. Vou fazer um deslizamento com a região tenar e no sentido longitudinal com a pressão 3 e ipsilateral porque estou a executar do meu lado. E volto com a pressão 1, pressão 3, volto com a pressão 1 e novamente pressão 3 e volto com a pressão 1. Vamos terminar a perna anterior com a técnica de deslizamento superficial. Vou então fazer um deslizamento superficial para indicar ao meu cliente que terminei a massagem na perna.
Vamos então começar a nossa massagem de relaxamento à coxa anterior e, como vocês já sabem, vamos iniciar então com a técnica de deslizamento superficial. E já sabem, para podermos então deslizar sobre a pele do cliente, vamos precisar de um óleo e, como já vos disse, eu utilizo o óleo de amêndoas doces. Vou então fazer a massagem na coxa anterior do meu cliente. Ele já está deitado de barriga para cima. Vou então destapar a perna e a coxa. Vou fazer na coxa. Uma vez que já destapei a coxa, vou então colocar 2 pumps de óleo de amêndoas doces e vou despejar para a minha mão e, com a técnica de deslizamento superficial, vou então espalhar por toda a coxa. Já temos então a coxa com óleo. Acabamos de executar a técnica de deslizamento superficial e agora vamos executar a técnica de deslizamento profundo. Convém lembrar que desde o joelho até a anca vamos aplicar uma pressão 3 e da anca até o joelho vamos voltar com uma pressão 1. E vamos iniciar então com a manobra longitudinal, dígito palmar, bilateral. E aqui as nossas áreas de contacto serão então a região digital e a região palmar e vamos trabalhar na parte mais medial e lateral da coxa. Após termos executado na parte lateral e medial da coxa, vamos repetir a mesma manobra na parte intermédia. Vou utilizar então como área de contacto a região palmar e digital de ambas as mãos e vou então trabalhar na parte medial e lateral da coxa do cliente. Vou com pressão desde o joelho até a anca, pressão 3, entrelaço os meus dedos e desentrelaço novamente e volto da anca até o joelho com a pressão 1. Pressão 3. Volto com a pressão 1. Novamente, pressão 3. E volto mais uma vez com a pressão 1. Para a parte mais anterior ou parte intermédia, vou com ambas as mãos e faço o mesmo. Pressão 3. Entrelaço os dedos, desentrelaço novamente e volto com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e volto até ao joelho com a pressão 1. Agora vamos executar a manobra longitudinal nodular bilateral, ou seja, vamos trabalhar em ambas as partes da coxa, a parte medial e lateral, e depois, logo em seguida, vamos executar na parte mais intermédia. Agora vamos executar a mesma manobra, mas com as nodulares. Vamos utilizar as nodulares mais distais. Vamos apanhar a região lateral e medial. Entrelaçamos os dedos e voltamos com a pressão 1. Pressão 3. Entrelaçamos os dedos, desentrelaçamos e voltamos com a pressão 1. Pressão 3. E pressão 1. Agora mesmo na parte anterior. E a pressão 3. E voltamos com a pressão 1. Também podemos executar a manobra longitudinal, digital bilateral e novamente podemos primeiro trabalhar na parte medial e lateral ao mesmo tempo e depois trabalharmos na parte intermédia da coxa. Agora com a região digital vou então deslizar, pressão 3 e pressão 1. Lembra-se, só queremos como área de contacto a região digital, por isso levantamos as palmas das mãos, vamos do joelho até a anca com a pressão 3, entrelaçamos em cima na anca ou junto à espinha ilíaca e depois desentrelaçamos novamente os dedos e vamos voltar com toda a área de contacto digital palmar em pressão 1. Pressão 3, entrelaçamos, desentrelaçamos e voltamos com a pressão 1. E agora mesmo na parte anterior, pressão 1, pressão 3 e pressão 1.
Vamos então terminar a massagem na coxa anterior com a técnica de deslizamento superficial para podermos indicar então ao nosso cliente que terminamos a massagem. E para terminar a coxa, fazemos então um deslizamento superficial para indicar ao nosso cliente que terminamos a coxa. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento ao pé e vou começar com a técnica de deslizamento superficial. Gosto mais uma vez de relembrar que esta técnica é uma técnica de diagnóstico, é o primeiro contacto com o cliente e também a técnica com que nós vamos espalhar o óleo. Vamos espalhar então o óleo no dorso do pé, no arco longitudinal do pé e também na ponta do pé. Vamos começar então por aplicar um pump de óleo de amêndoas doces. Vamos então derramar o óleo na nossa mão e vamos então espalhar pelo pé do nosso cliente. Vamos então espalhar pelo dorso do pé, o arco longitudinal medial do pé, a região plantar e pelo arco longitudinal lateral do pé. E espalhamos bem também nos dedos. E espalhamos então o óleo no pé do nosso cliente. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, onde espalhamos o óleo por todo o pé do cliente, vamos agora começar por trabalhar o dorso do pé. Vamos então começar com a técnica de deslizamento profundo e vamos aplicar uma manobra longitudinal, digitopalmar e ipsilateral. E vamos então deslizar com a região digital e palmar, desde os dedos até ao tornozelo com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Vamos então fazer o deslizamento digitopalmar. Vamos utilizar então toda a nossa mão. Vamos desde os dedos até ao tornozelo. Pressão 3. Chegamos aqui aos malelos. Voltamos por baixo com a pressão 1. Pressão 3. Pressão 1. Pressão 3. Pressão 1. Após termos aplicado a região digital e palmar, vamos agora utilizar os dedos entrelaçados e vamos então desde os dedos até ao tornozelo com uma pressão 3 e do tornozelo até aos dedos com uma pressão 1. E aqui vamos então utilizar uma manobra longitudinal, entrelaçado, bilateral. Agora com os nossos dedos entrelaçados, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Quando nós voltamos com a pressão 1, vimos por baixo dos malelos. Trabalhamos o dorso do pé, vamos agora trabalhar o arco longitudinal medial do pé. Vamos começar então com a técnica de deslizamento profundo e vou então aplicar uma manobra longitudinal, digitopalmar e ipsilateral. E vou então com a pressão 3 desde os dedos até ao calcanhar e do calcanhar até aos dedos voltamos com a pressão 1. Vamos agora trabalhar no arco longitudinal medial do pé. Até podem levantar o pé com uma mão e fazem assim. Pressão 3, vêm por baixo do calcanhar e voltam com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Após termos utilizado a região digitopalmar, ou seja, a região dos dedos e da palma da mão, vamos agora utilizar a região tenar. Vou então aplicar a manobra longitudinal, tenar ipsilateral. Agora com a região tenar, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Também podemos utilizar a região nodular mais proximal para aplicarmos um pouco de maior pressão. Vamos então desde os dedos até ao calcanhar com a pressão 3 e do calcanhar até aos dedos voltamos com a pressão 1. Aqui vamos então aplicar a manobra longitudinal, nodular proximal e ipsilateral. Agora com a região nodular mais proximal, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Também podemos utilizar os polegares e aqui vamos então aplicar uma manobra longitudinal, polegar e ipsilateral e novamente vamos deslizar desde os dedos até ao calcanhar com a pressão 3 e do calcanhar até aos dedos com a pressão 1. Agora com o polegar, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3,
pressão 1. Terminamos então o arco longitudinal medial do pé. Vamos agora trabalhar a planta do pé. E vamos então começar com a técnica de deslizamento profundo e vamos novamente aplicar a manobra longitudinal, dígito palmar e ipsilateral. Agora na ponta do pé vamos então fazer deslizamento. Vamos então deslizar até ao calcanhar com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Utilizarmos então a região dígito palmar, vamos agora utilizar a região tenar e vamos então aplicar a manobra longitudinal, tenar e ipsilateral. Agora com a região tenar, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Utilizamos então a região tenar, vamos agora utilizar a região nodular proximal. Vamos então aplicar a manobra longitudinal, nodular proximal e ipsilateral. Agora com a região nodular mais proximal, vamos deslizar com o nó dos dedos até ao calcanhar e voltamos em deslizamento. Com pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. Vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial e vamos indicar então ao nosso cliente que terminamos a massagem. E agora vamos fazer então o deslizamento superficial, ou seja, passar com uma pressão 1, desde os dedos até ao tornozelo, com pressão 1, voltamos com a pressão 1, indicamos então ao nosso cliente que terminamos a massagem. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.